Olá, meus amores! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Porém, hoje eu venho com uma proposta diferente para vocês. Eu venho falar a respeito do nosso concurso de redação. Isso mesmo. Vou falar alguns pontos, né? Vou dar algumas orientações, mas antes disso, antes de começarmos a tratar sobre o concurso da redação, vocês precisam entender um pouquinho, né, do contexto geral de redação. Então, como eu venho com uma proposta diferente para vocês, eu hoje nesse vídeo vou estar explicando o passo a passo, né? E também vou estar orientando vocês a produzir uma redação. Então, com isso, né, nós vamos falar o contexto de redação e também vamos falar sobre a sua estrutura, tá? A estrutura de uma redação. Vamos lá? Bom, para começar, a gente vai saber o que é uma redação. A redação nada mais é do que o ato de redigir, isto é, escrever. Escrever é produzir e emitir ideias por meio do código. No nosso caso, a língua portuguesa, representada pela modalidade escrita. Quando escrevemos, elaboramos uma mensagem utilizando canais de comunicação, que tem como objetivo facilitar o entendimento do receptor. Então, nós entendemos que uma redação nada mais é do que redigir, nada mais é do que escrever, né? Expor nossas ideias, é produzir algo que esteja relacionado a um conteúdo ou a um determinado assunto também, ou partir também de ideias. Sendo que esse modo de escrever, né, essa forma de produzir, ela vem do código, que nesse caso é o da nossa língua portuguesa, né? E, sendo assim, a gente vai redigir de uma forma escrita uma redação. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura de uma redação, como ela é composta, né? O que vem numa redação. Isso vai ajudar muito a vocês produzirem a redação de vocês no concurso. Então, fiquem bem atentos, tá? A estrutura de uma redação. Uma redação, ela deve ter um começo, um meio e um fim. E o nome técnico de sua estrutura é introdução, desenvolvimento e conclusão. Eu tinha falado para vocês, sempre falei para vocês que na produção de um texto, sempre deve ter o começo, o meio e fim. Na redação, ela é a mesma coisa, sendo que a gente tem um nome técnico para isso. E o nome técnico é chamado de introdução, desenvolvimento e conclusão. Além disso, é importante estar atento ao planejamento, à estrutura do texto, ao uso correto da língua e às regras essenciais da coerência e da coesão. Então, além de fazer parte da estrutura a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, também faz parte todo o planejamento, incluindo as ideias, incluindo os argumentos, né? Incluindo tudo aquilo que você quer escrever. Além disso, né? O uso correto da língua se refere às palavras, à grafia das palavras, às concordâncias, né? E aí é onde entra a coerência e a coesão. E nós vamos falar de cada um deles. A redação, ela é composta por introdução, desenvolvimento e também a conclusão. Mas o que será tudo isso? Nós vamos entender agora. A introdução, ela é o início do texto, contendo o tema a ser desenvolvido, exposto com muita clareza. Envolve o problema a ser analisado. A introdução, ela deve conter todas as ideias que serão apresentadas no decorrer do texto.
Essas ideias devem estar organizadas de forma simples e que interesse ao leitor. Sim, gente, na introdução é aquele pedacinho pequenininho, né, que nós falamos do tema, né? Toda redação ela tem um tema a ser explorado, né, a ser redigido, e aí a gente começa todo o texto pela introdução. Então, é preciso ter muita clareza, né, na introdução e ele vai conter exatamente as ideias que serão apresentadas, né, no desenvolvimento e na conclusão, que é o que vamos descobrir agora no desenvolvimento. É o corpo do texto, onde se organiza o pensamento. O desenvolvimento é justamente o corpo da redação. É nele que colocaremos nossos argumentos, tomaremos um posicionamento e defenderemos os questionamentos da introdução. Então, na introdução, como eu falei, a gente vai falar a gente vai colocar na introdução tudo aquilo que a gente quer falar. No desenvolvimento, a gente já vai colocar nossos argumentos, nosso posicionamento, né? A gente vai defender algo que esteja relacionado ao tema. Então, tudo que estiver relacionado ao tema, a gente vai estar colocando na introdução, no desenvolvimento. E agora, na conclusão. O que seria a conclusão? A conclusão é a síntese do problema tratado no decorrer do texto, ou seja, é o fechamento da redação. A conclusão, ao contrário do que muitos pensam, não é o lugar de simplesmente repetir o que já foi dito. Ela precisa ser um fechamento que acrescenta algo ao texto. Pode ser uma retomada da discussão, mas de uma forma inovadora, que não se limita a repetições. Então, na conclusão, a gente não vai falar aquilo que a gente já falou na introdução e já falou no desenvolvimento. Ou seja, a gente vai fechar o tema, né, o conteúdo que a gente vai estar abordando em toda a sua estrutura, mas de uma forma mais inovadora, com poucas palavras, né? E a gente vai fechar o tema. Então, a gente pode também dar uma retomada na discussão relacionada ao tema, mas sem, né, sem ter muitas repetições, certo? Agora a gente vai continuar ainda na estrutura da redação, mas falando das regras. A redação, ela é composta por regras. Quais são essas regras? Vamos descobrir? A coesão, a coerência e também faz parte das regras os parágrafos, tá? Mas o que será a coesão? O que será a coerência? E o que são os parágrafos? Nós vamos descobrir agora. A coesão se refere ao encadeamento do seu texto, a ordem sequencial e ligação harmoniosa entre as frases e os parágrafos. É fundamental na redação a apresentação clara das ideias. E para se alcançar isso, as frases devem estar bem articuladas. Essa articulação chama-se coesão textual, a qual é explicitada por meio de elementos conectivos. Normalmente, envolve as conjunções, os advérbios e os pronomes. Calma, pessoal. Não é difícil entender o que é a coesão. A coesão, de fato, é aquilo que tem um ligamento entre as frases. Então, se eu falo que o sol é bonito, eu tenho que dar continuidade a essa frase, tendo aí uma ligação. Eu não posso dizer que o sol é bonito e dar continuidade com a escola é grande. Então, aí não teria uma coesão, ok? A coesão ela tem que ter um ligamento entre as ideias e entre as frases que vão estar expostas na sua redação, certo?
Agora a gente vai falar da coerência, isso mesmo. A coerência, ela é a característica daquilo que tem lógica, além disso que tem a coesão, que foi aquilo que eu falei anteriormente. Para que tenha a coerência, o texto precisa apresentar uma sequência que dê um sentido geral e lógico ao receptor. Quem será esse receptor? É quem vai estar lendo a nossa redação, tá? De forma que não haja contradições ou dúvidas acerca do assunto. A coerência é responsável por estabelecer a ligação lógica entre as ideias, para que juntas elas garantam que o texto tenha sentido. Então, a coerência, ela é bem parecida com a coesão. Porém, a coesão, ela dá o sentido de ligamento às frases. A coerência, ela dá um ligamento ao todo o texto. Ou seja, então, o que eu tratar na introdução, no desenvolvimento e na conclusão, tem que ter, sim, esse sentido geral e um sentido lógico daquele assunto que está sendo abordado. Então, essa sequência, né, de introdução, desenvolvimento e conclusão, ela tem que ter um sentido, ok, pessoal? Também faz parte da estrutura de uma redação os parágrafos. Os parágrafos são as estruturas que compõem um texto e podem ser longos, médios e também curtos, dependendo do tipo de produção textual. Nesse caso, a redação ela deverá conter um parágrafo para a introdução, um ou dois para o desenvolvimento e um parágrafo para a conclusão. Essa contagem de parágrafos depende muito da questão de linhas que for solicitada na redação, que for exigida na redação. Então, como a gente sabe que o parágrafo, ele faz parte da estrutura, né? Ele compõe o texto e a gente sabe que ele pode ser longo e pode ser médio, também pode ser curto. Mas aí a gente vai saber dividir os parágrafos quando a gente souber da regrinha da redação. Então, quando a gente souber que a redação ela terá 20 linhas, então a gente vai saber fazer essa divisão direitinho. Então, na introdução, eu só posso colocar apenas um parágrafo, mas no desenvolvimento, eu posso colocar mais de um ou dois. E na conclusão, eu também terei apenas um parágrafo. Então, eu vou dar um exemplo de como a gente vai como a gente vai fazer a nossa redação utilizando os parágrafos. As palavras, elas devem estar sempre estruturadas e organizadas entre as linhas. Não ultrapassem as linhas laterais da folha do seu caderno e dê sempre o espaço. Eu sempre digo a vocês que esse espaço é de um dedinho, então a gente usa o dedinho na margem da linha e a gente dá continuidade depois, fazendo assim o parágrafo antes de começar seu texto. Os parágrafos devem manter em toda a estrutura da redação, isso na introdução, no desenvolvimento e na conclusão. Perceberam que na minha folha eu coloquei 3 parágrafos. Eu dei o espaçozinho do dedo no primeiro parágrafo, onde diz as palavras, no segundo parágrafo, não ultrapassem, e no terceiro parágrafo, falando sobre os parágrafos. Gostaram? Bom, então, nesse caso, né, a gente pôde ver toda a estrutura da redação, todo o contexto do que é uma redação, né? A gente pôde ver de forma clara e objetiva, né, todo esse contexto. Além disso, a gente já pode começar a fazer o nosso rascunho de redação. Isso mesmo. Toda redação, ela deve começar por um rascunho, nunca pela folha, né? Nunca colocar sempre direto na folha da redação, e sim expor suas ideias primeiro em um rascunho para depois passar a limpo. Certo, pessoal?
Agora chegou a hora de falarmos sobre o concurso de redação. Isso mesmo. O nosso concurso de redação será bem legal e preciso da participação de todos vocês. Será bem legal, né? E o concurso ele tem sim um objetivo e esse objetivo fará com que nós possamos estar sempre mais avançados aí e preparados para o futuro, certo? Vamos agora tratar sobre as orientações. Isso mesmo. A primeira orientação que vocês vão ter é redigir uma redação a partir do tema proposto. Seguir todos os passos solicitados. A redação, ela deverá apresentar toda a estrutura que nós estudamos agora há pouco. Não será aceito a redação que não estiver dentro dos padrões solicitados. A redação, ela deverá ser escrita antes em um rascunho. Depois do rascunho, transcrever a redação para uma folha de papel pautada ou uma folha de caderno. Escrever a redação com letra legível. Isso é bem importante, né? Caprichem na letra. Utilizar uma caneta esferográfica preta ou azul. Isso mesmo. Vocês vão começar a escrever de caneta preta ou azul. A redação, ela deverá ter no mínimo 20 linhas e no máximo 25 linhas. Então, dentro dessa orientação, a gente já pode perceber que podemos separar uma certa quantidade para a introdução, outra para o desenvolvimento e outra para a conclusão. Lembrando que vocês podem ter 2 parágrafos para o desenvolvimento, tá? A redação, ela deverá ser entregue por meio de um registro, ou seja, de uma foto. Mas essa foto, ela tem que estar bem nítida e tem que estar bem alinhada para que eu possa corrigir a redação. Esse registro será enviado para o WhatsApp privado, tá, gente? Para o particular da professora Cíntia, que no caso sou eu, com a descrição. Então, como seria essa descrição? Você vai colocar o nome do aluno, a série e o componente curricular, que corresponde à disciplina de redação. Na redação, não pode conter erros gramaticais e nem palavras erradas. Erros gramaticais, eu me refiro à concordância, né? Sabemos o que é verbo, né? E sabemos também os pronomes do caso reto. Então, a gente não pode misturar essas palavras, né? E ter erros gramaticais, erros de concordância, né? Além disso, os erros ortográficos, a grafia das palavras, né? Faltando acento, faltando letras. Então, na redação, ela não pode conter esses erros gramaticais nem palavras erradas. Na redação, não pode ter muitas palavras repetidas. Usar no mínimo 3 vezes uma palavra. Então, eu não posso usar de maneira alguma uma palavra mais de 3 vezes. A sugestão que eu dou é usar os sinônimos, né? A gente utiliza os sinônimos. Gente, na redação não pode conter nomes próprios, nem abreviaturas ou siglas. Também dou outra sugestão, não pode conter gírias, tá? Nem a palavra aí, daí, porque isso não estaria dentro da gramática, tá? Estaria sendo um erro gramatical, tá? Agora, atenção! Eu vou dar um exemplo de como vocês irão fazer a redação de vocês. Prestem bastante atenção. Vocês vão pegar uma folha de caderno, tá? Primeiro vocês irão fazer no rascunho. Depois que fizerem no rascunho, tá? Vocês peguem a folha original que vocês vão estar
passando esse registro para mim. Vão começar pelo cabeçalho, tá? Com o nome da escola, o nome do estudante, a série, a turma, o turno, o nome da professora, o componente curricular, que é o nome da disciplina, que é a redação. E aí vocês vão pular uma linha e vão colocar o tema da redação, tá? Após colocar o tema da redação, vocês também vão pular uma linha, tá? E vão colocar o primeiro parágrafo contendo a introdução. Depois vocês vão colocar o segundo e o terceiro parágrafo contendo o desenvolvimento. E no final, vocês vão colocar o quarto parágrafo, que é a conclusão, encerrando assim a sua redação. Então, seguindo de fato esse exemplo aí que eu estou mostrando a vocês, não terá erro e toda a sua redação estará baseada na estrutura da redação, certo? Então, respeitem aí os parágrafos, dando o espaço necessário, como vocês estão vendo, eu dei um espaçozinho de um dedinho para cada parágrafo, ok? Agora, atenção novamente, vem outro exemplo, é de como vocês irão enviar esse registro para mim. Prestem atenção. Está aí o celular, né? Você já fez a sua redação. Então, você vai tirar uma foto bem nítida da sua redação e vai me enviar no privado. Após enviar esse registro da redação, abaixo você vai colocar o nome do estudante, a série e também vai colocar o componente curricular, que no caso é a redação. Pessoal, eu não vou aceitar nenhum registro sem essa descrição, tá? Por se tratar de muitos alunos, eu não vou estar tendo o controle de quem seja o aluno. E aí, na hora da correção, vai ficar complicado para mim, certo? Mas, enfim, ainda temos aí uma atenção bem grande, pois vem, por fim, o nosso tema da redação. Isso mesmo, vocês devem estar super curiosos para saber qual é o tema da redação que vamos fazer hoje, tá, gente? Hoje vocês vão estar fazendo aí essa redação após assistir esse vídeo. Então, vamos lá. O tema da redação é Ser honesto é legal. Então, o desafio está lançado, tá? Façam com bastante atenção, siga todas as orientações que foram solicitadas, tá? Não é difícil, estou torcendo por vocês, tá bom? Bom, pessoal, chegou ao fim, né, dessa aula aí bem legal, bem bacana. Espero que vocês tenham gostado, né, das orientações. Eu vou vir com mais vídeos, dando mais dicas a vocês para o concurso de redação nos próximos dias. Beijinhos, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e se cuidem, tá?